lá. Hoje o assunto inoculação, pensando especialmente no fornecimento de N, nessa lógica de inocular a soja, que tem essa capacidade de fazer associações com micro-organismos FBN, tá? Então, essa é a nossa lógica, nós vamos avançar um pouquinho mais nesse sentido, além da questão do FBN também. Fique comigo, meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, agronomia, pesquisador, super pesquisa, e estou aqui com vocês para continuar essa série, que espero que tenha sido abençoada para vocês. Vou tentar ser, assim como nos vídeos anteriores, o mais objetivo e direto possível, e vou tentar trazer informações que sejam úteis e impactantes para vocês, tá? Nesse sentido, eu tenho que começar falando já que inoculação não é necessariamente só de bactérias fixadoras de N que agem em simbiose, mas podem ser também associativas ou livres, né? Podem ser várias coisas que podem estar ligadas, pode ser um bacilo que está sendo colocado ali, pode ser um produto que tem ação biológica no sentido de combater nematóide. Então, inoculação é um termo bem genérico, mas nós vamos fazer um recorte aqui, aprofundar um pouquinho, né? Porque esse tema pode ser desdobrado de N, de muitíssimas e múltiplas formas, mas vamos tentar trabalhar o básico, o essencial, na questão de tratamento via semente, via suco, até mesmo via foliar, do que é essa inoculação pensando em abastecer N, e também já quero fazer uma ressalva, abrir um parênteses, que não é só N que a gente coloca para fornecer via inoculação quando a gente pensa nesses micro-organismos FBN. Muitos deles, como são os associativos utilizados em co-inoculação, como são os azospirilos, por exemplo, eles agem muitas vezes na liberação de substâncias promotoras ao solo, favorecendo o crescimento radicular e o estabelecimento da rizosfera. Então, portanto, não é só fornecimento de N também, há um múltiplo entendimento com relação a isso, e existem várias estirpes de vários micro-organismos possíveis de ser. Os mais comuns são os bradyrhizóbios, quando a gente pensa em simbionte, e associativo são os azospirillum, nas suas diferentes espécies aí, assim como as diferentes espécies de bradyrhizóbico, japônico, eucânia, etc. E, basicamente, quando a gente pensa em fornecer N, não aquelas substâncias bioestimulantes, análogas a hormônios, muitas vezes que favorece o crescimento radicular, que favorece a rizosfera, inclusive ajuda a atenuar impactos que venham a vir de déficit hídrico, etc., é basicamente um processo simbionte mutualístico que acontece da bactéria, um bradyrhizóbio, por exemplo, com a soja. Então, excetuando essa questão do azospirilo, que é uma estratégia fantástica em co-inoculação feita no TS, feita no suco, até via foliar, alguns preconizam, existe pesquisa nesse sentido. Geralmente, o que nós fazemos daí, como pensando, não saindo desse associativo, indo para o simbionte, que é o bradyrhizóbio, nós pensamos geralmente TS ou suco de semeadura. Alguns falam que é possível fazer foliar, também existem várias pesquisas que estão acontecendo nesse sentido, mas eu quero desdobrar aqui com vocês, sem entrar muito em polêmica, apesar que vocês vão ver que esse tema não é tão simples aí, tem muita gente que tem contraditório, o contraditório na ciência é importante, a gente tem que trazer, tem que discutir, tem que debater, a ciência é assim que evolui de fato, ok? E aí eu quero mostrar um pouco, eu vou começar compartilhando um slide aqui com vocês, compartilhando uma tela com vocês sobre essa história de inoculação, que mostra um pouquinho do que é essa simbiose mutualística em termos gerais, tá? Vamos lá, fica comigo, gente. Vai na tela, tá? Nós temos ainda algumas coisas legais aqui para mostrar para você. Com certeza o melhor está por vir ainda nesse momento, e aí nessa série está tocando aí, espero que esteja sendo boa para você. Nós temos aí uma bactéria, um bradyrhizóbio, que vai ter um processo de inoculação, sendo inoculado, vai infectar a fisiologia, não de um parasitismo aqui, mas de um ser que tem em simbiose, tem um benefício mútuo ali, portanto, com a soja, ele vai entrar, vai parar, vai formar o bacterióide e vai se beneficiar, igual está na tela aí, vai na tela, gente, vai no slide, vai no curso, vai se beneficiar da sacarose, da energia fornecida por essa soja para se alimentar, para sobreviver, para gerar inclusive os compostos nitrogenados que vão depois serem passados para a soja. É uma troca, é um benefício mútuo, por isso que a gente fala simbiose mutualística, ok? E para ver esse processo, há um controle de oxigênio pela hemoglobina, há cofatores como molibdênio, a hemoglobina no seu processo de síntese tem a ver com cobalto, por isso que a gente usa COMO, entendeu? Seja em TS, seja lá a aplicação foliar. Então tem um conjunto de estratégias que estão envolvidas nesse mecanismo, entre aspas, nessa fisiologia do nódulo que nos permite ter um abastecimento e um suprimento de nitrogênio praticamente total, se não total. Eu sei que isso entra numa outra polêmica, mas eu acredito que o FBN, se isso
é uma percepção e uma quase crença minha a partir de evidências de que a FBN na soja é capaz de fornecer aquele N que a soja precisa. Alguns falam que existem exceções, como em solo com alta palhada, com baixa relação CN, pode haver um sequestro inicial, o N pode ser importante nesse arranque inicial. Então tem muita coisa nessa jogada aí. Espero que a pesquisa continue crescendo nesse sentido de trazer mais luz para nós, mas eu particularmente hoje, diante das evidências, acredito que o FBN em si é suficiente para atender a demanda de N da soja, além de ter, pensando no FBN aqui associativo, nós estamos falando específico, mas simbionte, mas além desse tem um associativo que além do N pode fornecer também substâncias de super interesse para a planta. Para favorecer esse processo todo e associar isso com a nutrição em si, a possibilidade de recomendação tradicional de molibdênio e cobalto, ok? Há alguns que entendem que nessa jogada pode entrar o níquel, mas não para a FBN, sim com um processo, talvez dentro de nutrição como um todo. Isso tem que ser melhor elucidado ainda, mas vamos avançar na pesquisa e nós temos muitos resultados do nosso grupo de pesquisa, resultados de longa data, resultados mais atuais, que mostram, veja só, gente, vai comigo aqui, ó. Compara a adubação nitrogenada aqui, que é o T2, ó, 200 kg de N aqui para essa soja, a soja precisa de mais para responder para mais, entendeu? Então a soja demanda muito N, é o elemento mais requerido, e ela precisa dessa FBN. Vocês podem ver que se eu dei só N aqui via adubação, vejo que produziu muito menos do que aquilo que eu tenho aqui em termos de produção via FBN. E o detalhe, gente, essa foi uma inoculação com inoculante chamado longa vida. As tecnologias estão progredindo, estão evoluindo, nós temos ótimas ferramentas no mercado, ótimas tecnologias, ótimos produtos derivados disso. E FBN é essencial. Vamos fazer reinoculação. Já tem a área, essa é muito cultivada, se não é uma área recém-introduzida a soja, já tem ali, mas vamos introduzir sempre novas estilos, vamos fazer a reinoculação e vamos fazer a co-inoculação, que é com aqueles companheiros associativos, como é o azo, ok? Aí a possibilidade de fazer essa co-inoculação e a reinoculação, mostrando aí experimentos, inclusive nossos, mostrando o quanto é interessante fazer essa co-inoculação, e não tem resultado só nosso, estou mostrando aqui só para ilustrar alguns dados, só que aí tem alguns poréns que ainda deixam uma pulga aí em nós e aí complicam muitas vezes o meio-campo. Tem resultados como esse, nosso inclusive, que mostram resposta de N aplicado na soja e N foliar. Só que esse é um experimento único numa série de alguns anos em que nós obtivemos para essa única cultivar aqui essa resposta que está na tela. Então, nós temos que analisar isso com mais cuidado. Eu sei que existem vários poréns, eu não quero aqui mergulhar numa polêmica, eu quero só trazer algumas premissas desse que é um manejo fitotécnico em si, porque eu estou trabalhando com agente biológico junto com agente biológico microbiano, com agente biológico vegetal, soja, e tentando criar um melhor estabelecimento dessa cultura e aí lá no final uma maior produtividade. Mas isso é estudo, gente, que muita gente, não só nós aqui, mas muitos vêm pesquisando, é exemplo do que está na tela para vocês. Então é uma pergunta que precisa ser melhor respondida. O tema para o nosso próximo encontro é manejo de biorreguladores. Espero que vocês continuem conosco. Vocês viram que foi bem rápido, está sendo bem rápido cada episódio. Não quero cansar vocês. Cada tema desse, repito, pode ser muito desdobrado. Obrigado por você que me acompanhou até aqui. Continue comigo, compartilhe. Até uma próxima. Que Deus abençoe. Valeu!